Salve pessoal, tudo bem? Tranquilo? Então, gostaria de comentar alguma coisa sobre o valor da causa agora de uma maneira geral, tá? Não só na ação de alimentos, mas de uma maneira geral. Então, o artigo 319 do CPC, ele obriga que toda petição inicial tenha um valor da causa, tá? E depois o artigo 291 do CPC diz assim, a toda causa será atribuído um valor certo. Como a gente pode interpretar essa primeira parte do caput do 291? A toda causa será atribuído o valor certo. O será quer dizer deverá ser, é imperativo. Então, de um jeito ou de outro vai ter que sair esse valor aí. Tá? Essa importância, né, relativa ao valor da causa. Aí a segunda parte do artigo 291 diz assim, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Eu pedi para você, por gentileza, seja no seu celular, no seu código, dá uma lidinha nesse artigo aí, importante, tá? Não acredite em mim. Bom, mas é assim. Então disso, brincando um pouco, né, mas a gente entende assim, ó, existem situações, né, e causas que você vai ter um conteúdo econômico imediatamente aferível, mas existem outras situações em que não há um conteúdo econômico imediatamente aferível. Tá? Então, a primeira conclusão, fazendo uma hermenêutica jurídica, né? Uma interpretação desse artigo 291. Então, nós temos assim, situações, vou dar um exemplo, tá? Vou trabalhar com um exemplo. Uma ação de indenização por dano material. A causou um dano em B, né? Num objeto lá de B. Esse dano foi do importe de 10 mil reais. Como que eu sei isso? Eu sei por orçamentos de conserto, notas fiscais, né? Cópias de sites que mostram que o valor daquele produto danificado é de 10 mil reais e assim por diante. Tá bom? Então é possível você aferir, né, o que se discute, é aferível. É aferir no sentido de medir. Tá? Então você tem um conteúdo que se pode medir. Tá lá, o documento mostrando 10 mil reais. Beleza. Então, ação de indenização por dano material, valor da causa, 10 mil reais. Tranquilo. Agora, e se a sua situação não estiver tão assim fácil de visualizar? Se a sua situação não tiver um conteúdo econômico imediatamente aferível, por conta, pela própria natureza da sua causa. Tá? Então vamos imaginar assim, uma ação que seja assim, ó, ação de regulamentação de visitas. Ponto. Mais nada. Dá para eu chegar e falar assim, olha, quantos reais uma visita? Não dá. Não dá para a gente aferir, para a gente medir dessa forma, não é verdade? Outro exemplo, uma ação de mandado de segurança. Quantos reais se custa a violação do direito líquido e certo do impetrante? Não existe. Uma ação de habeas data, né? Entende? Então existem situações nas quais não conseguimos, enfim, não há um conteúdo econômico imediatamente aferível. Tá? Então existem aquelas em que há e existem aquelas em que não há. Essa ação de indenização, que eu dei o exemplo de 10 mil reais, você consegue aferir. A ação de alimentos, você consegue aferir. Pega lá, escolhe um valor, pega os comprovantes de gastos, né? Faz lá percentual do salário mínimo, entendeu? Você tem valores assim para, né, trabalhar. Agora, essas outras situações que eu acabei de falar, já não tem. E como que a gente faz? Se o código, se o artigo 291 diz que é obrigatório indicar esse valor, como é que a gente sai dessa? Percebe? Então seria o seguinte, os tribunais dizem que o valor dado à causa deverá ser razoável. Então os tribunais, né, a jurisprudência, diz que nesses casos o valor terá que ser razoável. Tá, mas e aí, como é que a gente, né? Tá, mas o que é esse razoável? Não pode ficar em branco. Não pode ficar em branco, porque o artigo diz deverá ser, né? Muitos livros de prática jurídica, por sua vez, dizem que esse valor da causa ele pode girar em torno
de 1 a 2 salários mínimos aproximadamente, tá? Porque não é nenhum absurdo, tá? E você consegue pelo menos indicar esse valor na sua petição inicial, atendendo à determinação legal, tá bom? Eu, diante de situações em que não tenho conteúdo econômico imediatamente aferível, eu tenho por praxe indicar um salário mínimo daquele ano no qual estiver redigindo a petição inicial, tá bom? Então eu coloco um salário mínimo e está tudo certo. Porque nós somos obrigados, né, em certas situações, a indicar esse valor da causa, tá certo? Situações nas quais não há conteúdo econômico imediatamente aferível, tá? Somente nessas, tá certo? Fica a dica aí, um grande abraço, bom estudo.